Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Ouvindo a Consciência. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, a ideia desse canal não é ser um canal didático, mas sempre trazer temas reflexivos relacionados à saúde, terapias integrativas, autoconhecimento e assuntos afins. Convidamos sempre profissionais de grande nome em suas respectivas áreas e deixamos com eles o papel de nos fazer refletir. Esperamos que gostem e até o próximo podcast. Um grande abraço. Olá pessoal, estamos começando mais um podcast Ouvindo a Consciência, podcast esse do número 18, disponível em todas as plataformas podcast e com a presença ilustre do Alê Duarte. Alê é terapeuta somático, trabalha com adultos e crianças, desenvolveu nos últimos 20 anos cursos voltados para a inclusão desse trabalho energético somático, sem perder de vista a realidade, necessidade e contexto. E desenvolve um trabalho ao redor do mundo de assistência a crianças em situação de vulnerabilidade, tragédias ambientais e sociais. E tenho feito a formação com a Alê também, esse é o motivo da proximidade, do convite. Para mim é um enorme prazer, tenho aprendido bastante e estou muito satisfeito de ter você aqui, Alê, de ter acertado o convite e poder espalhar um pouco mais disso para a galera que nos segue aí. Bem-vindo. Obrigado, hein? Prazer enorme. Legal. Bom, então, Ale, eu queria começar isso te apresentando assim, como você pode, te deixando à vontade para apresentar um pouco o seu trabalho, sua trajetória, expondo um pouquinho o que você faz. O que eu faço, né? Começando, eu acho que é até bom a gente começar do hoje, do que lá de trás, né? Eu trabalho eu já trabalho com a terapia somática há um tempo e trabalhando com o corpo, com essa parte energética. E à medida que a gente vai ganhando mais experiência, conhecendo um pouco mais das necessidades humanas, acho que o trabalho começa a ficar mais enriquecido, perde um pouco de uma identidade, porque ele começa a ganhar mais versatilidade, a gente trabalha com essa parte energética, corporal, tanto para quem está precisando sair de uma situação traumática, mas também um trabalho mais educativo, onde a gente percebe que não só a criança, mas o adulto, ele entra num ritmo de criação e essa criação passa pelos obstáculos, ele sente toda essa carga interna. E eu acho que essa valorização que eu estou dando mais para esses trabalhos construtivos hoje, ele diz mais sobre como eu estou agora. Voltando um pouquinho para o passado, assim, eu acho que tive uma grande mudança, grande experiência quando eu comecei a trabalhar, fui convidado para trabalhar nessas zonas de desastre, no tsunami que aconteceu na Tailândia, e que eu precisava desenvolver um trabalho para as crianças. Eu já tive experiência com criança antes, na época que eu era professor, então eu já tinha essa facilidade no manejo, em relacionar com a criança, mas sempre num contexto mais saudável, mais do dia a dia, de umas necessidades na escola, por exemplo. E nesse caso, quando aconteceu o tsunami, seriam as crianças, principalmente as crianças que perderam seus pais, perderam suas casas, enfim, era realmente uma situação muito aguda, desafiadora e que eu tinha muita vontade de fazer. Fiquei grato que fui convidado. E então eu coloquei um trabalho que, assim, eu pensei, precisa ser alguma coisa muito simples, um contato com as crianças de uma forma simples, naquele momento mais real e de necessidade. E o trabalho, a partir de lá, né, foi desenvolvendo um trabalho relacionado à criança. Então, hoje eu trago muito dessa experiência e o desenvolvimento que veio desse convite, a partir desse convite hoje. Então, eu vim nesse trabalho, nessas duas linhas paralelas, trabalho com a criança e o trabalho com o adulto, e os dois nesse contexto somático de reorganização
e agora de desenvolvimento. Perfeito. Show. E quando você fala desse trabalho energético, explica um pouco mais para quem está ouvindo, assim, a ideia, como você vê isso, né? Como você configura isso dentro do desenvolvimento. Boa pergunta, né? Porque agora eu já abracei essa palavra, mas eu lembro que na época, quando se falava do trabalho energético, ou falava alguma coisa do Reich, ou falava alguma coisa de outros da bioenergética e tal, eu não tinha exatamente uma noção e eu pensava realmente em uma coisa energética que vinha do corpo, eu não sabia muito bem como colocar. Com o tempo, juntamente com o trabalho ali com o Peter Levine, o trabalho de experiência somática, eu comecei a perceber que o energético ele estava relacionado, para mim, na minha visão, foi um ahá ali no momento, na carga que o corpo tem quando ele toma um susto, ou quando ele é surpreendido com alguma coisa, ou numa queda. Então é como se o corpo precisasse mobilizar essa energia interna, e essa energia interna gerava sensações. Então a barriga ficava gelada, ou o peito ficava apertado. Até eu fazer uma associação desses sintomas, dessas sensações com a parte energética, que seria energética da carga que vinha no corpo, eu essa ligação, principalmente com o trabalho do Peter Levine, experiência somática, eu percebi que tem uma coisa muito especial que é o prestar atenção nas sensações, sentir essas sensações se desenrolarem, essas sensações às vezes criando uma carga muito grande que o próprio sistema não consegue suportar, então ele entra em outras condições. Então eu gostei muito de entrar nesse lugar da percepção das experiências sensoriais do corpo e na carga energética que essa experiência tem, que também acontece com ela, né? Com o corpo. Perfeito, perfeito. Ótimo. E dentro desse enfoque aí que acabou indo, direcionando para as crianças, né, embora ele seja plenamente aplicável nos adultos, como é que foi a construção? Porque eu acho muito curioso o quanto você tem de autenticidade no seu trabalho, assim, o quanto você cria e constrói modelos, né, estruturas para explicando isso. Quando que isso foi se formando, assim, em termos do trabalho atual que você desenvolve, como essas peças foram chegando? Olha, assim, eu acho que eu podia falar um pouco do início como uma parte que está mais relacionada com a diversidade, que seria a minha dificuldade em compreender a teoria em si, em colocar a neurofisiologia junto com a experiência. Então eu estava com essa dificuldade em entender mais como a coisa funcionava. Porém, eu sentia que funcionava. E ao mesmo tempo, eu observava e via o que é que estava acontecendo. Então, por exemplo, quando eu observava um filme de um leão indo atacar uma gazela, por exemplo, dava para ver todas essas estruturas se modificando até chegar no momento. Então eu comecei a observar e criar modelos a partir daquilo que eu via e relacionava com o que eu sentia. Então eu até falei comigo mesmo, falei assim, Ale, pausa as teorias um pouquinho mais, deixa a neurofisiologia de lado um pouquinho e vai entrando nesses processos mais comportamentais, mais da fenomenologia ali, o que está acontecendo no momento. E isso me deu chance de criar algumas separações, algumas divisões, alguns processos que eu observava. Então, na verdade, eu fiquei apaixonado fazer esses gráficos, esses frameworks, essas estruturas, porque elas me explicavam, me orientavam como eu podia me comportar dentro de uma situação. Aliás, até foi assim lá na história da Tailândia, que eu comecei a desenvolver os primeiros programas para as crianças,
baseado naquilo que eu chamava de 5 fases, que era pensando no leão ali que vai atacar, ele está dormindo numa boa, então está numa fase de assentamento, e aí ele fica com fome, ele começa a entrar com o corpo dele entra numa fase de prontidão, então ele já se prepara para sair correndo atrás da gazela, mas até então ele está numa preparação toda. E aí chega o momento que se observa, quando você vê, que tem o momento da saída da prontidão para agora eu vou aparecer. Ele dá o bote e sai correndo atrás e começa então uma interação. E nessa interação, se ele vai lá e come essa gazela, ou se a gazela consegue fugir, aí tem um momento que toda essa energia que foi colocada ali para aquele momento se dissipa, então ele cai para uma integração e volta de novo. Então, a partir dessas 5 fases observadas dentro desse processo da natureza, eu via que ela se encaixava também com o que a gente fazia. Na época eu fazia muito esporte, então eu pensava nessa época do esporte, falava, olha, estou numa boa em casa, vai ter a competição, então eu entrava numa prontidão, agora vai começar a competição, você entra em campo, entrava em campo como se estivesse entrando num palco, e aí começava a interação, terminava o jogo, integração. Então eram os mesmos passos, as mesmas estruturas, e então eu fui fazendo esses cruzamentos e a coisa foi ficando cada vez mais organizada. E aliás foi isso, como eu disse, isso que eu usei lá na Tailândia, porque eu percebi que quando essa onda veio e assustou muita gente, todo mundo entrou por uma prontidão de falar, o que eu faço? Muitos conseguiram correr, outros que não conseguiram ficaram ali congelados nessa prontidão. Não conseguiram fazer o processo todo. Então, o que eu minha intenção era chegar lá, levar as crianças para uma prontidão, então o corpo, de uma certa forma, reconheceria aquela sensação de e agora, o que eu faço? Mas dentro de uma brincadeira. E espontaneamente eles começassem a dar os primeiros passos para fazer esse trabalho de fuga, de luta, mas de uma forma lúdica. Então isso, na minha hipótese inicial, ajudaria a criança ou o adulto a entrar numa próxima fase que seria ação e interação e depois uma sensação de integração por ter saído daquela prisão da prontidão. Então essa era mais ou menos a ideia inicial e que hoje eu uso muito, que são os ritmos mesmo da natureza, né? A gente perceber... E quando a gente observa isso, segue e facilita, parece que o corpo ele é convidado a entrar naquilo que ele esperava. Ele sai para fazer uma coisa, ele não esperava ficar parado num lugar esperando. E agora? Quando ele sai com uma visão final. Então, ele, com essa conduzida, ele faz as ações necessárias para sair desses lugares de congelamento, que é onde... a gente percebe na ansiedade das crianças, percebe na ansiedade dos adultos, que assim, esperando o momento que nunca chega, ou a vontade que nunca, que em casa não é escutada. Então aquilo vai trazendo esses processos de prontidão. E o que eu preciso de uma forma bem simples, é ajudá-lo a dar esse passo para frente. Então esses modelos vieram para me orientar por fora o que vai fazer, né? E fazer a conexão com as sensações por dentro. E aí tem um match, né? Perfeito. Então era essa a ideia original, convidar eles a sair daquele lugar que ficaram emperrados ali, e nesse convite ao movimento, à ação, e poder fazer essas descargas futuras, né? E como é que... E você trouxe um pouquinho já, é interessante como isso hoje é organizado nas relações exatamente com essas dificuldades que a gente tem encontrado, viraram meio normoses
aí como os déficits de atenção e outros rótulos que não precisamos entrar nisso, porque realmente a gente não trabalha dentro dessas etiquetas, mas estão presentes nas irritabilidades, nas intolerâncias, na incapacidade de lidar com a frustração, nas excitabilidades e desconexões. Sei que estou abrindo demais, assim, mas como isso conversa exatamente com esses ritmos e que tem sido, acho que, o grande pulo do gato, assim, o grande facilitador para as pessoas que pegam o teu trabalho e falam, nossa, como me ajudou a andar, né? Eu conheço muitas pessoas que trabalham há 20 anos, há 15 anos com crianças e com recurso terapêutico, com adultos também, e falam, cara, é impressionante como a organização que ele deu me orientou a poder perceber se esse caminho natural de prontidão, de execução e de integração desse uma nova configurada, né? Exatamente, eu acho. Eu falei no início, né, que eu fiz, eu lembro, eu estava lá nos Estados Unidos e eu estava se sentindo tão frustrado num curso, porque muita gente falava assim, pô, Ale, você precisa entender um pouco mais sobre a fisiologia, você precisa. E eu gostava da fisiologia, mas acho que o jeito que era imposto era como se eu não tivesse a capacidade, apesar das minhas sessões serem assim muito eficientes. E eu pensava, eu falava assim, pô, mas por que a minha sessão funciona mesmo sem saber essas teorias mais profundas em relação à neurofisiologia? Lógico, eu não estou negando essa parte, eu entendo um tanto sobre isso, mas como desenvolvimento, eu percebi que começou uma onda assim, quando não se sabe o que fazer com o comportamento da criança, quer dizer, o comportamento da criança gera uma ansiedade no profissional, ele não quer ficar por baixo. Então, o que precisa, assim, já tem a parte natural de querer precisar dar um nome. Então, nesse caso, eu preciso colocar ele dentro de uma categoria. E se a gente olhar de perto, essas categorias que foram criadas, se a gente usar o mesmo processo lógico, pensamento crítico, você vai ver que as categorias de TDAH e tal que são colocadas, elas se contradizem ali dentro, né? Então você tem que fazer uma combinação de elementos para você diagnosticar aquilo. Mas muitas vezes essa sequência de sintomas vai para um lugar onde você olha a criança fora, ela é mais quietinha. Aí você vai ela pega o outro lado, aí a criança é mais agitada. Então você fala assim, o mesmo rótulo para duas situações distintas, né? Uhum. Então existe uma contradição nessa história. E a minha reflexão em relação a isso foi, tudo bem, eu vou colocar isso aqui do lado, vou observar essas histórias, mas eu quero entrar junto com a criança e perceber o que ela faz, o que ela está querendo no momento, mas na hora ali, no dia a dia. E entender que se ela está assim com uma falta de atenção, eu não vou fechar assim, ela tem uma falta de atenção. Não, eu vou entrar junto nessa falta de atenção e aí eu acabo descobrindo que ela tem falta de interesse. E aí que a coisa começa então a questionar todo esse processo dessa estruturação. Então, se ela tem uma falta de interesse, vai ser difícil ela ficar olhando para alguma coisa. Então, aí já existe uma grande contradição. E o meu trabalho foi falar assim, não, respeita essa situação, mas vamos junto com ela, dentro daquilo que ela se interessa, para ver o que é que acontece. E aí a criança começa a ficar focada e tal. E aí vem uma pessoa e fala, tá vendo? Ele tem um hiperfoco. Agora, isso confirma que ele tem aquilo. Aí você fala, não, agora ele está interessado na história. Então,
A ideia é trazer para os profissionais assim a possibilidade dele navegar o que acontece com as crianças sem os rótulos. Uhum. E num fenômeno. Ela está querendo fazer isso, vamos junto, vamos ver qual que é. E a partir daí, perceber o que acontece com a criança depois dela ela cumprir essa tarefa, depois que ela terminar essa tarefa, porque aí a gente vai ter os elementos reais do porquê o João não quer fazer isso, a Maria não quer fazer aquilo, ao invés de colocar os dois nessa categoria. Perfeito. Então, assim, eu até fui num workshop numa conferência, foi recentemente, e era para psicopedagogos. E eu coloquei um slide que tinha todos os nomes e tal, das síndromes e tal. E eu falei para eles assim, falei assim, como é que você percebe o nome de uma criança quando você tem todos esses rótulos assim na frente, né? Quem você lembra na sua classe ou na sua escola que tem isso daí? E para muita gente foi assim um choque entender que eles não estavam mais observando o nome da criança, mas eles estavam observando os rótulos das crianças. Então a gente teve que criar um processo de desconstrução para eles sentirem que tá bom, eu sei ir com a criança do jeito que ela é, com a dificuldade que ela tem. Show. Então, legal quanto essa patologização da criança afasta da criança. E é muito legal você trazer essa coisa, quanto a teoria dá um escape para a sensação de não saber o que fazer. A gente descreve o fenômeno, já que eles não conseguem entrar. E então você está trazendo para quem está ouvindo, e talvez quem não é da área de saúde, esses ritmos sendo preservados, os comportamentos das crianças vão ser mais funcionais, mais coerentes e mais naturais, mais dentro do seu fluxo. Bom, André, a gente devia ter começado o podcast com isso daí, porque você explicou muito melhor que eu. Não, você já explicou, eu estou só agora juntando. Mas é verdade, você sabe que eu fiquei com isso na cabeça no início, eu falei assim, olha, eu preciso respeitar esses ritmos e ver que esses ritmos acontecem. Perfeito. Aí eu comecei a perceber que algumas crianças ou adultos, eles pulavam uma fase. Então, por exemplo, eles estavam quietinhos e de repente eles já estavam fazendo o que tinha que fazer. Eu falei assim, peraí, então se isso aí fosse o leão estava lá descansando numa boa. E é como se ele já tivesse ido descansar direto no jantar ou Uhum. brigar. Então, isso acontece quando a coisa está muito próxima, né? Então, o pular essa fase de prontidão, ele está muito relacionado com essas crianças, com os adultos também, mais impulsivos. Porque, tive uma ideia e já vai direto para. Quero comprar uma coisa, já vai direto para a loja. Então, ele pula uma fase importante e o corpo não tem essa oportunidade de sentir essa carga energética. Então, a gente não só respeita esses ritmos, mas também percebe qual a motivação que uma pessoa tem em pular ou não entrar num dos ritmos. Um outro Uhum. exemplo seria uma pessoa que foi educada, assim, olha, aqui meu nome é trabalho, vamos trabalhar, tem que trabalhar, o que é isso? O que você está fazendo aí? Você é preguiçoso e não sei o quê. Então, assim que ele passa pelo ritmo do fazer ali, da interação, chega uma hora que o corpo fala assim, agora é hora de descansar. Então, a cabeça dele fala assim, se descansar, você vai ser um vagabundo, volta de novo. Então, ele passa a entrar a produzir alguma coisa de novo. Então, a impossibilidade de permitir esse descanso natural, ele está pulando essa fase da integração, mais por uma crença e por uma defesa interna em relação ao que foi falado para ele, que os pais falaram, que alguma coisa foi falado. Uhum.
E aí você percebe que a dificuldade de se relacionar consigo próprio, de entrar nas próprias sensações, porque fica nesse mundo do fazer, de ficar fora. Então você fala, sente um pouquinho. Não, senti nada, vamos lá, vamos ser prático, vamos para frente. E aí que vem toda essa parte de estafa, de burnout, de, né? Uhum, Muito perfeito. nessa Na, direção. na inabilidade de sustentar, de estar com aquilo, substitui por uma reatividade, vai para um fazer e atropela. E você trouxe um exemplo interessante, onde essas crenças, né, de matar um leão por dia, né, tem que trabalhar e etc., e são coisas que são passadas, porque, né, talvez em algum contexto isso se pareceu muito necessário numa época, porém os contextos mudaram, os planos mudaram. Eu não sei se você já viu The Croods, o filme do Homem das Cavernas, e Não vi. eu sempre utilizo esse exemplo que eu acho muito bom, exatamente, eles sempre iam para baixo e ficar na caverna fechada à noite, não podiam sair, e sempre que tivesse um perigo iam para baixo, que os nossos antepassados sobreviveram assim, e o pai educando e tal. Só que estava vindo um terremoto ou uma mudança geológica diferente, onde eles tinham que subir. E aí acontece toda a quebra de paradigma, mudança de perspectiva e tal. É bem interessante. Depois que você vê com esses olhos aí, Ah, com eu seu quero ver. filho, você vai gostar. É, mas, então você trouxe esse exemplo, essas crenças e que são passadas e, de certa forma, não são treinadas as habilidades de sustentação dessa carga, seja nessa primeira fase, mas muitas vezes em outras fases também. Tem um treino de habilidade que não é feito e que depois se manifesta na própria criança ou no próprio adulto também, com essas mesmas limitações. Né? Exatamente. Por exemplo, um outro exemplo seria a gente falar para a criança assim que a prática de alguma coisa, ou fazer uma coisa, ou pintar um quadro, ou escrever, fazer uma lição de casa, a gente coloca essa barra muito alta, né? O sarrafo alto, e aí a criança olha para aquilo, por exemplo, o pai fala assim: Poxa, quando estava surfando, quando estava jogando futebol, quando estava escrevendo, escrevia coisas maravilhosas, você pode ver. E aí a criança vê aquilo com admiração, mas ao mesmo tempo é uma performance inalcançável. Então, o que ela faz internamente é assim: ela aumenta a ansiedade, ela diz que quero ser como meu pai ou minha mãe, mas na ação, quando vai chegando perto, no momento na preparação, chegando no momento de agir, de pegar o papel, de pegar a bola de futebol, ele desiste. Então ele não faz ele pula essa fase, ele começa a criar um plano B. Então, aí que Uhum. são esses padrões não adaptativos que a gente precisa entender. Por que que ele está se desviando daquilo que ele está interessado? Então, de novo, mais um desses ritmos, dessas fases que não estão sendo honradas. E aí o corpo sente, porque ele não vai ao final, ele fica só com aquela carga de desejo dentro dele. Uhum. Perfeito. Show. Você trouxe um exemplo da primeira fase, né, da sustentação. Agora, esse segundo, poderia trazer um exemplo da terceira, da integração, quando não é respeitada, como uma maneira de ilustrar? Sim, eu posso. Quando por exemplo, eu até falei um pouquinho, mas quando a gente não honra a nossa capacidade de reflexão daquilo que a gente fez, porque eu posso refletir sobre aquilo que eu vou fazer, aí já estou na prontidão. Mas eu refletir sobre aquilo que a gente fez faz com que eu não entre nessa integração interna, eu não eu tenho mais dificuldade em somar aquilo que eu já fiz, em falar, poxa, deixa eu ver se isso se transformar em alguma coisa, e eu fico preso na performance. Porque assim que eu paro de fazer performance, que eu tenho que ir para a integração, e se eu não honro essa integração, eu sou jogado diretamente para um lugar de, puxa, não estou fazendo nada. Às vezes a integração vira um tédio, né?
Por exemplo, a gente pega o celular. Assim que tem um momento sem fazer nada, pega o celular e vai. Mas vamos ver direito. Esse momento sem fazer nada, se a gente voltar ao filme, a gente acabou de terminar alguma coisa. Então, ou muitas vezes o celular ele está sendo usado como uma forma de integrar, sabe? Pô, terminei e tal, deixa eu pegar umas mensagens, deixa eu fazer uma brincadeira nos vídeos e tal, como forma de entretenimento. E porém, eu ainda estou fora, não estou dentro. E aí seria importante começar a trazer essa integração para dentro, falar, puxa vida, acabei de terminar isso aqui. Meu corpo está até vibrando, tanto esforço que eu fiz, mas eu estou sentindo até um sorriso chegando aqui, porque foi uma coisa legal. Cara, foi muito bom, ou ainda bem que terminou, que alívio. Agora deixa eu pegar meu celular. Tá ótimo, mas esse contato com a senso-percepção do que está acontecendo, que a gente fez, vai começar a dar uma sensação de progresso, de que a gente fez, de satisfação, né? Uhum. Perfeito. Muito legal. Dá espaço, né, para as fichas caírem, para aquela recapitulada no final do dia, por exemplo, né, de olhar como é que foi o dia, de o quanto estamos substituindo por novas ações, né? E a tecnologia está aí doida para vender, oferecendo coisas atrativas o tempo inteiro, né? Assim, se uma pessoa chega para você e fala assim, pô, André, cara, você fez uma sessão e tal, o cara fala, cara, obrigado. E aí você fala, não, deixa pra lá, não precisa não. Quer dizer, esse evitar receber esse obrigado é um evitar receber esse processo de integração. Porque assim que você fala obrigado, você está despedindo, e aí você fala assim, de nada. Uhum. Terminou o ciclo. Sim. A criança assim, é muito legal também. Você pega a criança, você coloca ela para fazer algumas brincadeiras e tal, e depois ela vem com um papelzinho bonitinho, com um desenho, ela fala assim, tio, olha aqui, eu fiz para você. Esse papelzinho é uma integração, é um fechar. E ele está, assim, uma integração mais relacionada à gratidão. Então é como se fosse um obrigado. E isso uma integração mais relacionada ao coração. E não relacionado, ó, que bonito que você fez. É assim, tipo, Uhum. meu coração fica quentinho de receber esse papel. Aí a criança, e você também fala, poxa, que legal. Esses são os espaços, né, da integração. Fantástico. E você está trazendo esse exemplo da criança, me traz um outro ponto que eu queria trazer, o quanto no processo terapêutico, te vendo atender, o quanto essa habilidade de conectar com a criança permite como se tivesse parado de ir para análise externa e você entrasse no mundo dela, né? E ali você consegue sentir, observar, mas dentro de uma perspectiva mais alinhada com o contexto onde ela está inserida. E como é que isso foi se desenvolvendo e tendo a clareza disso, de que talvez os movimentos, que nem você falava, não, mas os meus, embora eu não soubesse aquela neurofisiologia da forma que eles queriam que eu explicasse, as coisas aconteciam maravilhosamente bem no consultório. Né? E quando te deu o estalo de essa capacidade de conexão, que é a magia do negócio, né? Que é parar de empurrar o trator e entrar lá dentro da grua e mexer Sim. no joystick do negócio, né? Assim, eu acho assim que primeiro tem a parte mais simplificada da história, que é assim, eu gosto desse relacionamento com a criança, eu sou curioso. Segundo, eu como terapeuta, gente, mas eu vou falar de mim, faz aquilo que não recebeu, né? Vamos aí. Então, eu vejo assim, muitas vezes que eu falo assim, poxa, eu queria ter desse momento que a criança está fazendo isso para mim, ou está fazendo uma coisa, poxa, seria legal se eu recebesse aqui um aperto de mão. Então eu falo, deixa eu apertar o de mão. E aí a criança se sente, poxa, hein, que legal. E a outra coisa é o que é o mais simples, é o ritmo. Eu
quando a gente para de interromper esse processo criativo da criança ou desse desenvolvimento dessas fases, a criança automaticamente sente que ela está fazendo junto com você. Então tem esse processo de corregulação. Então tem Uhum. a corregulação, tem um termo super conhecido aí no mundo terapêutico e tal, mas vamos olhar uns detalhes dessa história da corregulação que é, na verdade, como é que eu dou espaço para o outro entrar, como é que eu saio, como é que eu entro para o outro sair. Então, assim, quando a gente pega, tem alguns experimentos, né, pesquisas e tal, que mostram, eu acho que isso aqui é do Daniel Stern, que nesse processo de corregulação, quando a mãe pega a criança vai lá e abraça a mãe. Então ela faz um esforço para ficar junto com a mãe. Aí a mãe sente esse esforço do braço da criança, então ela alivia o esforço dela. No que ela alivia o esforço dela, a criança percebe que ela está fazendo mais força, aí ela se ajeita. Aí a mãe percebe que ajeitou, então ela se acomoda. Então esse jogo de tensões vão acontecendo e aquilo vai engajando. Então, quando eu estou atendendo a criança, eu crio esse jogo de tensão para que a criança também tenha espaço de dar a voz e, ao mesmo tempo, ela entra numa passividade também de ouvir, ou de fazer, ou eu faço. Então, eu estou sempre fazendo esse jogo desde o começo dessa corregulação, vamos colocar dessa forma. E, e assim, é impressionante como a resposta que vem de uma coisa super simples, ela, na verdade, ela surpreende. Eu fico toda a sessão, eu seja fazendo, eu fico assim, caramba, de onde que veio isso? Mas geralmente são dessas aberturas de espaço que a gente dá para a criança. Então esse é mais ou menos como se fosse uma fórmula secreta e lógico, tá naquele tópico que a criança tá afim de fazer ou você convidar de forma que ela se interesse para aquilo que você está fazendo. E aí essa dança vai acontecendo. Perfeito. Parece muito simples, mas na prática, pelo menos eu posso falar com o meu filho, o quanto realmente eu preciso integrar alguns movimentos, por exemplo, chega de um dia corrido, de um monte de coisa que aconteceu, e a criança está em casa, doido para aquela coisa, carrinho numa mão, bola na outra, capacete da bicicleta, tipo, ele está pronto para tudo, né? E você ainda está trazendo a carga energética do dia ali, né? E o quanto poder perceber isso, porque se a gente for seguir como aprendeu, agora não, papai está cansado. Papai trabalhou o dia inteiro. Mas, e o quanto é poder tomar o tempo exatamente para a gente integrar uma ação que foi encarar o dia de trabalho, por exemplo, e poder integrar aquilo para poder chegar fresco de novo para interagir com a criança e perceber quando isso não está rolando, né? Porque isso vai gerando uma escala em que irrita a criança, irrita o adulto e depois você não sabe quem provoca quem, né? Da onde começou, né? Exatamente. Eu quando chego às vezes eu abro a porta de casa chegando, eu já olho assim com o olho e falo, será que ele está aqui? Será que ele está com essa bola, esse capacete? Eu já chego bem na manha, assim, cansado, né? Mas eu também penso desse jeito. Às vezes eu falo, gente, eu só preciso deitar e dormir. Porém, assim, vamos pensar na parte técnica. Eu até dou alguns workshops que são voltados para os pais, né? Se a gente pensar nessa parte técnica, a criança, ela ficou com a ideia de que vai se conectar com você o dia inteiro, ou algumas horas, o que for. Essa era a prontidão dele, né? Então ali. É a prontidão dele. Então, essa prontidão, ela vai gerando essa energia que ela precisa dar vazão. A única coisa que dá vazão para a prontidão é a ação.
Uhum. E assim que essa ação acontece, é como se fosse uma represa, ela sobe a água, sobe a água. Quando dá ação, a água vaza. Uhum. Então, o que eu percebo é assim, que assim que eu chego, eu já tenho que ter disponibilizado dentro de mim algum início positivo. Então ele está com o capacete, falou: opa, capacete, bola, nós vamos jogar bola então? Vamos? Ah, então vamos jogar bola. Ali eu já falo um sim, que a coisa rola um pouquinho, mas é interessante que se a gente segue esse primeiro ciclo da criança, de jogar um pouco da bola e tal, e a gente começa a achar uns lugares para conter, ele entra num ritmo, dá para sair e a criança ganha essa autonomia. Então ela entra nessa história. Se eu chego falando não, essa represa afunda, a criança fica desorganizada, aí ela começa a pedir um monte de coisa, ela começa a se desorganizar, então ela começa a exagerar no derrubar as coisas, pedir aquilo, porque ela não tá, aquela água não foi para frente, aquela energia não foi para frente. Então eu sempre arrisco um sim de cara. Às vezes eu fico preso ali meia hora, alguma coisa, mas eu vejo que com o Levi, assim que ele tem uma satisfação do espaço, aí ele já começa a ganhar autonomia, então eu consigo ir e voltar com mais facilidade. É legal, e você comentou uma coisa que eu acabei começando a fazer muito, e que é essa coisa, né? Você já chega em casa preparado para ter esse espaço, né? Então Isso. você já se organiza internamente, já gera uma previsibilidade para isso, já muitas vezes já entra na rotina, né? Eu, por exemplo, às vezes fico um pouquinho mais antes de sair, né? Quando eu trabalho de casa em atendimento online, eu dou um tempo para deixar aqui o que é daqui antes de sair, porque se eu abro a porta, ele está ali, ou bicicleta, ou bola, ou patins, tudo pronto, assim, né? Então, como a gente. E você traz. Quero fazer essa ponte, estou me embolando aqui, mas o quanto a indisponibilidade do adulto gera um contexto complexo para a criança desenvolver o espaço dele, porque ele precisa do adulto também, muitas vezes, para moderar, para orientar, para se corregular, para poder descer para a rua, ele não vai descer sozinho, né? Toda essa disponibilidade, e que estamos vendo a nossa sociedade como um todo cada vez menos tempo para isso, né? Cada vez menos organizado, minimamente organizado para isso, né? E o que você tem observado aí já de tanto tempo nessa trajetória, o quanto isso, porque é delicado, porque essa patologização também leva muitas vezes a uma simplicidade que é: meu filho tem um problema, eu deixo lá para que alguém resolva o meu problema. Outra coisa é: eu sou parte ou a origem do que o meu filho está só me sinalizando de que eu não estou dando um continente adequado. E imagino que seja desafiador muitas vezes lidar com isso, né? O filho adoraria deixar, o pai adoraria deixar o filho lá, né, e pegar uma hora depois, tipo o carro na oficina, né? E quarta-feira está pronto, então eu passo para buscar, né? Deixa meu filho alinhado, balanceado, cambade, que eu só venho para cá. E não é assim, né? Exatamente, não é assim. Eu quero assim, apesar de ter falado dos rótulos que a criança tem, TDAH, bipolaridade e tudo mais, eu quero dizer que a disfunção está lá sim. Eu não sei se esse nome justifica Perfeito. a disfunção. A disfunção está lá. A disfunção, essa desorganização na família também está lá. Eu assisti assim um filme, alguma coisa em relação, não sei, era alguma coisa sobre das crianças e mostrava assim, a primeira cena mostrava a cidade de São Paulo. Então é como se a câmera pegasse ali todas aquelas a cidade, os prédios e tudo mais e falava assim: agora mais um dia nessa cidade para a família X, que era o foco do documentário.
e onde que ele vai levar os filhos agora para brincar. E eu pensei, eu falei assim, poxa, olha quantos prédios, apartamentos tem ali. Imagine se todo mundo levasse o filho para algum lugar em São Paulo para brincar. E você sabe que não tem espaço em São Paulo para brincar. Principalmente se você estiver ali pertinho. Você fala, vai em Ibirapuera, alguma coisa. Mas não é assim que funciona quando você está morando numa periferia ou num outro lugar. Então, o que acontece é assim... Antes, quando não tinha os eletrônicos, a criança ela se virava um pouco mais, ela entrava numa busca mais ativa do que fazer, de um jogo, e não sei o que, perturbava e não sei o que mais. Ou com as outras crianças. Então, ele não tinha a opção, a não ser que fosse a televisão, mas se a televisão estivesse passando a novela, aí não era o barato dele. Então, o que acontece, assim, com a entrada dos eletrônicos, das telas, dos streamings, de todas essas coisas, as crianças agora entraram numa posição mais passiva. Então, elas têm um ganho quando elas não fazem nada, porque elas fazem o joguinho que ela quer, ela assiste aquilo que ela quer. E o pai, que deveria encontrar também, ele fala, poxa, acho que ele está mais contente desse jeito e eu também mais contente desse jeito de cá. Então, isso acaba sendo uma forma de lidar com o relacionamento que precisava ali. Não dá para culpar nenhum dos dois. Uhum. Eu também tenho momentos que eu faço exatamente isso, não sou super-herói para fazer tudo certinho, mas, ao mesmo tempo, isso virou uma coisa normal, pegar os eletrônicos e a criança entrar nesses processos ali. Então, aí que eu acho que é uma grande perda social, porque ela entra num processo de receber, de agir, das ações e interações que acontecem, mas elas são todas de qualidade, uma qualidade mais baixa, que é assim, reatividade, reagir a um joguinho qualquer, a bolinha que vai cair, ele tem que rapidinho botar ali embaixo, ou esses jogos de tiro, alguma coisa. Então, todas as ações e interações que acontecem ali têm uma qualidade muito baixa e pouca construção criativa. Ele cria situações de saída do problema ali, dos heróis que vão chegar aqui, então ele tem que achar um escapar. Então, todos esses jogos, a maioria deles, estão muito relacionados com esses processos de luta e fuga. E luta e fuga não leva para um lugar de curiosidade e criação. Leva para reatividade e defesa. Então, perde-se qualidade quando se joga e perde-se qualidade na interação também com os pais, porque a criatividade, a troca de um para o outro não é num lugar de crescendo, é um lugar de reatividade mesmo, como eu falei. Não é de expansão, né? É meio... Perfeito. E isso que você tem observado mais presente em contexto geral, isso no Brasil a gente discutiu isso no curso e tal, e tem muita gente de escolas, né? Então acho que trazem panoramas bem valiosos aí. Mas você observa isso aí na Áustria, onde você está morando? Eu observo, sim. Eu vejo algumas escolas, eles já falaram assim, olha, aqui não tem celular. Então, quando o grupo diz aqui não, fica muito mais fácil para dizer não, porque as normas mudaram. Quando o grupo, quer dizer, a diretoria, tem essa parte mais ambígua, vamos ver, acho que tem um pró nisso, aí já começa então a uma desorganização. Porém, eu vejo aqui com alguns grupos, algumas menininhas e tal, elas mandam aqui para nossa filha algumas coisas, vem cá e não sei o que, já sai xingando no WhatsApp, alguma coisa, e tem que tirar do grupo. Então, eu não esperava encontrar esse tipo de comportamento, mas quando a gente olha por baixo de tudo, os comportamentos são muito parecidos. Aqui
no Brasil, nos Estados Unidos, mas uns são muito mais agressivos, sabe? Com regras mais rígidas, mas uma agressividade mais perversa, uma perversidade muito grande. E que não era espalhado isso antes, mas agora está virando um normal. Então as pessoas acabam precisando de espaços mediados para ter essas conversas na internet e tudo mais, nos WhatsApps e assim vai. Então eu acho que aqui o problema também existe bastante, porém existe ainda uma inocência muito interessante aqui na cultura austríaca e até nessa parte central da Europa, que ainda vê a criança com 8 anos, 9 anos, vou pegar o metrô sozinha, ainda tem essa atitude, alguns menininhos com a mochila nas costas, o que nos Estados Unidos é praticamente impossível pela imposição de leis e tudo mais que eles têm lá. Uhum. Então, eu ainda sinto essa essência da criança, mas não sei o quanto isso dura. Sim. E estamos já caminhando um pouquinho para o final. Tem uma pergunta que eu queria fazer. Eu nunca vi você falando sobre isso, mas eu fiquei curioso, sim. Se você olha como um propósito de todo esse seu trabalho, né, o que você vislumbra do potencial de desenvolver essas habilidades na criança, na construção da sociedade, do mundo? O que claro, é dentro da ideia, né, mas o que você vislumbra da capacidade que isso pode resultar na frente? Porque é muito mais do que o sofrimento de uma criança, porque estamos numa sociedade que foi regida por experiências traumáticas, com baixa habilidade de lidar com determinados padrões e que geram retraumatizações atrás de retraumatizações e que vai ficando meio que uma bola de neve, não sei, pelo menos eu observo, eu já vi que a Bormatê fala muito disso, né, da sociedade forjada no trauma. E como é que você vê como possibilidade de desdobramento disso numa escala maior, num futuro? Nossa, essa pergunta é excelente. Eu, assim, quando você me fala isso, eu lembro quando eu conheci o Peter Levine lá atrás, foi em 98 mais ou menos, que eu vi uma primeira palestra com uma sessão e ele falou uma coisa assim: olha, a minha visão é que trabalhando o trauma a gente vai reduzir a violência, né? Porque muitas ações violentas vêm de pessoas que não cuidaram de seus traumas, né? Então aquilo me chamou muita atenção. Eu falei assim, poxa, verdade, né? O tempo passou, estamos aqui hoje, né? Violência ainda acontece, apesar de toda essa abordagem em relação ao trauma ter se disseminado de uma forma muito positiva no mundo. E assim vai. Agora, hoje eu vejo assim que eu não vejo por esse lado relacionado à violência, mudança da violência. Eu começo a ter uma visão otimista pessimista, que é assim, como é que eu faço para reduzir a velocidade da desorganização e trazendo algumas ideias mais construtivas? Então, quer dizer, não necessariamente dizendo como é que eu faço criar situações mais construtivas para as crianças se tornarem mais criativas. Agora eu começo a pensar assim, com a velocidade que tem, por exemplo, quando a gente fala do trauma em si, a gente começa a falar de muita gente, muita gente. E está condicionado aos tratamentos que acontecem, que eles recebem das vidas passadas, das gerações passadas, dos acidentes, dos maus tratos e tudo mais. Então tem muito acontecendo a toda hora. Porém, se a gente observar a velocidade que tem, que leva uma criança a entrar num celular e começar a entrar nesse processo de desorganização mesmo do próprio pensamento, da própria criatividade,
a gente está falando assim, o Facebook agora, ele celebrou 3 bilhões de pessoas conectadas. 3 bilhões entrando nessa mesma máquina de condicionamento. Então, são muitas pessoas indo ao mesmo tempo e com uma ideia assim mais venha se divertir aqui, que é diferente da do trauma, né? Então, Uhum. assim, um convite meio perverso nessa história de entrar para um lugar onde se desorganiza muito a criança. Então, a minha visão hoje, assim, de uma certa forma, é desacelerar um pouco esses processos de envolvimento com, de afastamento dessa criatividade pessoal e começar a celebrar um pouco mais esse híbrido entre o analógico, que eu lido com as pessoas ao vivo, toco nelas e converso e brinco, e também essa parte eletrônica. Isso tem um balanço, tem um equilíbrio. Então, minha ambição não é numa erradicação de nada, mas é uma desaceleração e uma busca por um equilíbrio para as pessoas que estão próximas a mim ou próximas às ideias relacionadas. Quer dizer, é um otimista pessimista, né? Não vai Ah, para dentro de um contexto que não dá para fugir, né? A não ser que tenha uma tempestade solar aí que vai desenvolver essa história, que vão acabar os satélites, vai demorar 3 meses e já vão subir todos os satélites de novo. Então, não tem uma solução muito tão o Elon Musk. pessimista. Hã? Oi? O Elon Musk já deve estar preparando mais uma sessão de lucro para ele. É. Então, assim, já eu entendi o que você trouxe pessimista. Otimista considerando que o mundo está assim, isso está posto, não tem como, né? Mas talvez as crianças terem referências para serem menos aliciadas de maneira quase hipnótica Isso, e terem um pouco de capacidade de se mover dentro disso. exatamente. E não entrar assim. Não só ter uma reflexão sobre, né? Eu vou trazer uma imagem. Vou trazer uma imagem aqui. Imagina que a entrada do mundo eletrônico é como se eles tivessem entrado num rio, aqueles rios de correnteza muito rápida. Então, assim que ele sai da terra e entra na água, ele é levado para frente. Então, dá para perceber que a velocidade do rio é muito mais rápida e intensa que a velocidade da terra. Se você for correr pela margem do rio, você não consegue pegar. Então, tem um problema que quando tem um nesse rio, 2, 3, 4, 5 juntos andando nessa velocidade, um olha para o outro e fala: até que não está tão rápido assim. Então, perde-se a perspectiva da rapidez do negócio, porque tem muita gente na mesma velocidade. Mas Uhum. assim, sai do rio, começa a perceber que, opa, eu estava num transe. Até, meu chão tá aqui. Opa, peraí, eu não quero ficar lá nessa velocidade toda, né? Estou me perdendo de todo mundo. Então, a ambição, ele está na capacidade de entrar e sair do rio e poder se adaptar nas duas situações. Aí seria assim, sem medo de entrar no rio, sem medo de sair do rio, ou ficar na terra, no chão firme, né? Sim. Eu me sirvo da tecnologia, mas não sou tomado, dragado por ela, porque realmente não tem como fugir disso, né? Do mundo digital, ele está em todos os lugares. Mas poder ter essa referência, né? Do que é o meu time, o meu pace, né? O meu ritmo e o que é. Perfeito. Ale, estamos chegando no horário aí, queria agradecer demais e ver se tem mais alguma coisa que você queira trazer. Queria que você expusesse sua rede social, quem é que consegue te achar, ouvir mais de você. Está faltando um livro aí, já aproveita e faça uma Pô, provocadinha. Quando é que vem um é algo... verdade, é verdade. Eu me cobro direto em relação a isso. Eu escrevo um monte de coisa, mas
eu acho que ele está chegando, uma hora ele vai chegar aí. Se alguém quiser até ajudar nesse processo, eu tô aceitando. Pode ser uma ajuda, tipo, as bênçãos para o céu aí, para mandar para cá. E acho que não tem assim a palavra final, mas eu quero agradecer e dizer que para os pais, principalmente, que não se sintam culpados. Tem muita coisa para se fazer e vai levando um pouco nessa conversa junto com seu filho, nesses inícios, e isso pode ser uma coisa assim muito mais construtiva e perceber esse mundo interno da criança dentro dessa terra, nesse chão firme. Eu trouxe isso, veio construtivo para todos, né? É impressionante como a gente, quando se sintoniza com a criança, se abastece também desse time, desse ritmo, e ficar ali seguindo a borboleta ali no parquinho e deixa o que está fazendo e vai seguir o fluxo das coisas que vão surgindo, né? A criança nos convida também para isso, né? Exatamente. Assim, o meu medo hoje, por exemplo, hoje, eu saio daqui, vou lá para casa, são 10 minutos de caminhada, e eu vou chegar lá, e eu sei que nesse horário, o Levi já vai estar querendo assistir alguma coisa, o desenho do papagaio, sei lá o que ele gosta ali. Então, eu já sei que ele entrou no rio. Vai ser difícil tirar ele do rio. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa para ficar junto com ele, para tirar ele do rio e brincar um pouquinho com algumas coisinhas ali. Então, quer dizer, é isso que eu vejo nesse momento para mim, vislumbrando 15 minutos. Perfeito. Obrigado pela sua disponibilidade, Ale, pela troca. O canal Sintonizando no Instagram, por favor. O meu site é aleduarte.com, não tem o BR, aleduarte.com, e do Instagram eu não lembro exatamente, mas eu acho que é Aleduarte Brasil, uma coisa assim, eu não lembro exatamente. Tinha um Sintonizando Oficial. Isso, Sintonizando Oficial. Você vê, vai estar na descrição. Vamos colocar na descrição do workshop, então vai ficar, do workshop não, do podcast, e vai ficar aí. Ale, muito obrigado pela sua presença aí, realmente você faz um trabalho maravilhoso e muito importante e necessário, e obrigado por abrir parte do seu tempo aí para trocar com a gente. Foi um prazer enorme, André, adorei estar aqui com vocês e compartilhar aí. Valeu pelo convite. Valeu. Terminamos o podcast número 18 com Ale Duarte, terapeuta somático, desenvolve um trabalho interessante com as crianças, dos ritmos energéticos com os adultos e crianças também, desenvolve trabalhos em crianças com situação de necessidades ambientais, sociais, e é um grande educador, e foi um prazer. Quem nos acompanhou, quem se identificou, lembrou, compartilha com alguém. A ideia é poder levar mais à frente, ter mais um canal onde essas histórias, essas ideias possam ir florescendo e chegando a mais gente. Obrigado quem acompanhou até aqui e até a próxima.